E o apóstolo Paulo diz que na armadura de Deus existe um elemento chamado capacete, que o Paulo chama de capacete da salvação. Interessante você entender que a palavra salvação, ela tem vários significados. Por exemplo, na nossa própria língua, né? Nossa própria língua. Quando você aceita Jesus, então você se torna uma pessoa salva. Sim ou não, gente? Se se converteu de verdade a Jesus, você recebe a salvação. Nesse caso, salvação da alma. Sim ou não, gente? Então você aceita Jesus, como obediência à palavra dele, você passa pelas águas do batismo, né? Então você, fazendo isso, recebe a salvação da alma. Sim ou não? Salvação da alma, né? Muito bem. Quando você, por acaso, você escapa de um acidente, vamos dizer que aquele acidente que ia arrebentar com você, mas por um triz você escapa. Sabe aquele carro que passa assim, o chamado barbeiro, né? Que ele chega a fazer a barba sua assim, né? Aquele carro que passa assim raspando, ele chama barbeiro, né? Quer dizer, quase que pega, né? Então, se você é livrado daquilo ali, você fala assim, nossa, me salvei. Nesse sentido, não é a salvação da alma, é a salvação do seu corpo, né? A integridade física, não é? Por exemplo, quando alguém existia uma novela na antiga, falida e extinta Rede Tupi de televisão, que eu cheguei a assistir essa novela, essa novela não teve fim, porque a emissora faliu no meio da novela, né? Então a novela não teve fim. Se você procurar no YouTube, tem uns capítulos ainda lá, vê aqueles artistas tudo conhecidos hoje, tudo novinho ainda, né? Isso foi na década de 80, foi em 79, 80. Existia uma novela chamada Como Salvar Meu Casamento. Esse é o nome da novela, Como Salvar Meu Casamento. Então a palavra salvar não tem nada a ver com salvar a alma, não tem nada a ver com salvar o corpo, mas tem a ver com salvar o casamento, né? Então, como salvar. Então a palavra salvação, ela tem várias utilidades e vários significados, mas todos eles falam em resgate, em proteção, em não deixar destruir, não deixar se acabar. Na Bíblia, por exemplo, quando o Senhor Jesus, ele cura aquela mulher que tinha uma hemorragia, ou a mulher, melhor dizendo, pela fé foi curada da hemorragia, o que o Senhor Jesus fala para ela? Filha, vá em paz e fica livre do teu mal, a tua fé te salvou. Nesse sentido, não é salvou a alma, é salvou o corpo, entendeu? Então, tanto é que tem Bíblia, por exemplo, a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, nesse mesmo texto, Jesus fala assim para ela, filha, a tua fé te curou, na tradução da linguagem de hoje, curou, porque é o significado da palavra salvou. Então, naquele sentido, não é salvou a alma dela, salvou o corpo dela. Então, a palavra salvação, ela tem várias aplicações. Ela serve para a alma, ela serve para o corpo, ela serve para o casamento, ela serve para as finanças, ela serve para o teu trabalho, ela serve para um monte de coisa. A palavra salvação, se você pegar ela do grego, que é a língua do Novo Testamento, a língua original do Novo Testamento, a palavra salvação é sozo. Não sei se é assim que se pronuncia corretamente, tá? É mais ou menos isso, sozo. E se você pegar um dicionário de grego para o português, sozo quer dizer salvação, preservação, paz, cura, proteção, tudo isso daí. Então a palavra salvação é uma palavra abrangente. Agora, quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, que não é o texto que eu pedi para você abrir aí, que eu pedi para você abrir em Coríntios, tá? 2 Coríntios, quando Paulo lá em Efésios fala do capacete da salvação, ele quer dizer o seguinte, que a nossa cabeça, é na nossa cabeça que a nossa salvação se consuma, quer dizer, ela começa, né, e ela acontece com a nossa mente. Por quê? Porque tudo que acontece conosco, gente, aonde que começa? Na cabeça, na mente, na mente. Olha, por exemplo, para você poder ter aceitado Jesus, a primeira coisa que você teve que fazer foi ouvir a pregação a respeito da salvação. Aí você vai ouvindo.
aquilo, você começa a pensar naquilo, você começa a meditar naquilo ali. À medida que você começa a pensar, aquilo vai descendo para o teu coração. É aí que você se convence. Aliás, é aí que o Espírito Santo te convence. E é aí que você se converte. Quer dizer, ele te convenceu e você toma a decisão para aceitar Jesus. Tudo começa na nossa cabeça, né? Por exemplo, quando uma pessoa ela está muitas vezes doente, você sabe que a doença da pessoa, não todas, mas tem doenças que começam na cabeça. A pessoa só ouve falar de doença, ela só começa a pensar em doença, ela vai pensando tanto naquilo, que aquilo começa a afetar o corpo dela. Pode ver, é assim que acontece. Então, Paulo fala do capacete da salvação, para que a nossa mente fique protegida, para quê? Para que a nossa salvação, tanto da alma, quanto do corpo, quanto das finanças, quanto da saúde, quanto da família, aconteça. Então nossa cabeça tem que estar protegida, nossa mente tem que estar protegida, porque se a nossa mente não estiver protegida, os teus pensamentos vão começar a ser pensamentos errados. E se você pensa errado, a tua fé fica errada. E se a tua fé é errada, é aquilo que o Senhor Jesus fala: seja feito conforme a tua fé. Se a tua fé é que você vai ficar doente porque você pensou errado, então doente você vai ficar. Se a tua fé é que nada vai dar certo para você, porque você pensou em tanta coisa que não ia dar certo, então é assim que vai ser, nada vai dar certo para você. Se a tua fé é que uma situação não tem jeito, então não vai ter jeito, porque essa é a tua fé. Mas por quê? Porque você pensou errado. Então Paulo ele usa o exemplo do capacete da salvação como uma proteção para a nossa mente. Aí você vai perguntar: eu sei, pastor, eu entendi, tem que proteger a mente dos pensamentos, né? Dos pensamentos errados, exatamente. Mas como é que os pensamentos errados vêm? Ora, eles vêm pelo próprio Satanás, que às vezes ele, como a Bíblia fala, ele lança os dardos inflamados dele, né? Aquelas pontinhas que vêm espetando o pensamento. Às vezes ele usa a boca das pessoas para falar alguma coisa para você que vai deixar você para baixo, que vai deixar você duvidando da palavra de Deus. Então a gente tem que ficar protegido com o capacete. Para quê? Para que se o diabo tentar jogar algo contra a gente, a nossa mente está protegida, que a gente não vai aceitar aquilo, a gente não vai concordar com aquilo, a gente não vai se deixar levar por aquilo, para que a nossa fé seja preservada. Amém, pessoal? Muito bem, vamos ler o texto aí, então, de 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 5. Olha aí. 5 não, vamos ver o 4 primeiro. Capítulo 10, versículo 4. Olha o que ele diz, ó. Porque as armas de nossa milícia, milícia quer dizer luta, tá? Não são o que, gente? Carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo o que, gente? Eu pulei alguma coisa aí? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha para cá, por favor. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: gente, nós temos armas para lutar, mas as nossas armas não são carnais. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que você não vai usar a natureza humana para poder superar uma dificuldade ou vencer alguma batalha. Você tem que usar armas espirituais. Então, primeiro, vamos lá. O que seria uma arma carnal? Bom, arma carnal seria, por exemplo, querer resolver as coisas no muque. Imagina, faz o quadro. Você tem o teu marido, e o teu marido é incrédulo. E ele não quer vir para a igreja, ele não quer saber de Jesus, ele não quer saber de se converter. E pelo contrário, ele te humilha até. Ele zomba da sua fé. Bom, se você for uma pessoa que vai usar as armas carnais, você vai ficar magoada,
ou você vai querer gritar com ele, xingá-lo, ou você vai querer pular no pescoço dele, porque tem mulher que é violenta, não é verdade? Tem mulher que às vezes até pequenininha, mas quando fica brava, sai de baixo. Não vou dizer que parece o capeta, né? Mas não vou falar isso aí, lógico, né? Mas, olha, fica uma fera, né? E avança e dá, apanha, mas dá, e aquela coisa, aquele brigueiro, né? Aquele rolo, né? É carnal. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as próprias mãos, derruba. Olha, com as mãos derruba, né? Quer dizer, a mulher, ou pode ser o homem também. Tem homem que passa por isso também. Ele é crente, ela não é. E às vezes ele fica até com vontade de dar um soco nos olhos dela, né? Por quê? Porque ela tanto que ela atormenta ele, né? Mas ele, como ele é homem de Deus, não vai fazer isso. Então o que acontece? A carne, ela quer resolver as coisas no berro, no grito, né? A carne, a boca da pessoa carnal não é uma boca, vamos dizer assim, boa. É uma boca maledicente, é uma boca negativa, é uma boca lamentadora, murmurenta, é uma boca fofoqueira. Lembra agora há pouco que eu falei para você? Você quer ganhar o teu marido para Jesus, ou você que é homem quer ganhar a tua esposa, tá? Eles não querem saber de Jesus, mas você tem que ganhá-los para Cristo. Mas imagina você, mulher, você acabou de chegar em casa, ao invés de falar das bênçãos, não, você já vai falar, vai criticar os irmãos da igreja. Porque foi na igreja, tinha uma mulher que não parava de falar, tinha outra lá que fica, tem uma roupa não sei o que tem. E o que você está fazendo? Você está mostrando para o teu marido o que não é uma verdade para começar, porque eu quero dizer assim, na igreja tem gente de todo tipo. Tem pessoas que às vezes, elas não estão por maldade conversando, a gente sempre fala, fica quieto, não faz barulho, né? Aquela coisa. Mas a pessoa às vezes sem perceber ela conversa, não é maldade, entendeu? Então quem está no espírito vai entender isso daí. Então deixa que o pastor chama atenção, aquela coisa na boa, né? E fica tudo bem. Mas aí a mulher, quando ela é carnal, ela quer ganhar o marido dela, mas ela começa a falar mal dos outros. Ora, o que o esposo dela vai achar? Que a igreja é um lugar de gente ruim. Você acha que ele vai querer vir para a igreja? Minha mulher fala que só tem... Não vai querer, não vou querer vir, não vou querer ir. Então, a carnalidade leva a pessoa a agir desse modo, certo?